Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça chamada dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 2 de julho de 2014. Campanha dentro da fraquinha. Ata da 22ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 2 dias do mês de julho de 2014, às 20 horas e 12 minutos, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Joaquim Benedito de Almeida e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. A seguir, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 22ª reunião ordinária. A seguir, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a leitura das atas da reunião ordinária do dia 25 de junho de 2014 e reuniões extraordinárias do dia 27 de junho de 2014, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 002/2014, Maranata, solicitação faz Pedro Afonso dos Reis, Igreja Maranata. Ofício número 219/2014, Gabinete do Prefeito, informação faz Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 220/2014, Gabinete do Prefeito, informação faz Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 052/2014, Sincerpo. Requerimento José Mauro de Souza, presidente do Sincerpo MB. Correspondências expedidas. Ofício número 283/2014, informação presta Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal. Ofício número 286/2014, informação presta Adriene Barbosa de Faria Andrade, presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ofício número 287/2014, projeto de lei Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 280/2014, moção de aplausos, organizadores do 5º Trilhão Feroz. Ofício número 288/2014, solicitação faz Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício número 289/2014, solicitação faz João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ofício número 290/2014, solicitação faz Rita Edith de Oliveira Fernandes, presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Ofício número 284/2014, indicação Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 285/2014, moção de pesar familiares da senhora Isabel Victória Garcia. Ofício número 291/2014, solicitação faz Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal.
As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Dando continuidade, o senhor presidente concedeu livre a palavra para a apresentação, sem discussão de proposições. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho apresentou uma indicação, número 70/2014, redutores de velocidade na estrada União Indústria, sendo subscrita pelos vereadores João Fernando de Assis Cipriani, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. A vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes apresentou uma indicação, número 69/2014, asfaltamento nas ruas do bairro Mirim, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana. E um pedido de informação, número 11/2014, questionamento sobre beneficiários de materiais de construção em casos de emergência, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana. Os vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes e João Fernando de Assis Cipriani apresentaram dois projetos de lei. Número 19/2014, da denominação a logradouro público, que especifica, e número 20/2014, da denominação a logradouro público, que especifica. O vereador Pedro Adélio Viana apresentou uma indicação, número 71/2014, recuo de bueiros junto à guia do meio-fio, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Renato Augusto Alves Ribeiro. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma indicação, número 72/2014, construção de bueiros, caixa de captação de águas pluviais, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, João Fernando de Assis Cipriani, Pedro Adélio Viana e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 69/2014, asfaltamento nas ruas do bairro Mirim, de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana. Indicação número 70/2014, redutores de velocidade na estrada União Indústria, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, sendo subscrita pelos vereadores João Fernando de Assis Cipriani, Pedro Adélio Viana e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 71/2014, recuo de bueiros junto à guia do meio-fio, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 72/2014, construção de bueiro, caixa de captação de águas pluviais, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, João Fernando de Assis Cipriani, Pedro Adélio Viana e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Pedido de informação, número 11/2014, questionamento sobre beneficiários de materiais de construção em caso de emergência, de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade.
Prosseguindo, o senhor presidente colocou em única discussão e votação o pedido de empréstimo do auditório vereador Jocenir Gama Pereira para a Igreja Cristã Maranata, para o dia 6 de julho de 2014, das 13 horas às 21 horas, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos. Vereadores João Fernando de Assis Cipriani e Marcos Martins. O vereador João Fernando de Assis Cipriani procedeu dizendo: quero pedir que não esqueçam da gente na próxima reunião com a Copasa, com o senhor Narciso, que é o gerente responsável pela Copasa, aqui no atendimento. Foi ele quem deu a palavra que iria ser instalada água no Juazal e Vila Esperança, e não foi feito. Outro assunto, temos que pedir ao prefeito providências sobre as festividades após os Jogos da Copa, na Praça Peter Bickerland. Houve destruição no banheiro. Está havendo muita venda de bebida alcoólica. Carros vindo de fora e vendendo bebidas até para menores de idade. Temos que pedir ao seu prefeito que tome alguma atitude, providenciar uma fiscalização, pedir mais policiamento. Essa é uma preocupação de todos. Por último, quero desejar à nossa seleção que sexta-feira nos traga mais felicidade. O senhor presidente disse: acho que temos que cobrar sim, mas cobrar ainda mais da polícia. Cada vereador poderá estar conversando com o prefeito sobre o comércio de bebidas e também com o capitão Barreto sobre o que aconteceu na praça, que foi um absurdo. O vereador Marcos Martins procedeu dizendo: quero falar sobre as intermináveis filas de banco. Fiz uma pesquisa na casa e existe uma legislação de 1999, Lei 557, de 7 de julho de 1999, que dispõe sobre sanções administrativas a estabelecimentos bancários, infrator do direito do consumidor e da outras providências. Existe essa legislação, porém, ela está desatualizada. De lá para cá, o país cresceu e o serviço bancário também. Acho que será fixada na própria agência bancária uma placa com os dizeres da lei municipal para que haja transparência. Me proponho a atualizar essa legislação para que seja apresentada na próxima semana, em nome de todos os vereadores, para que possamos avançar ainda mais nessa questão das filas, para darmos mais comodidade para os cidadãos. O senhor presidente disse: há uns 3 ou 4 meses, mandei um ofício para o Banco do Brasil para disponibilizar em dias de pico um servidor para ajudar as pessoas no acesso ao caixa automático. Eles atenderam parcialmente. Acho bom atualizarmos essa lei e mandarmos para os bancos uma cópia. E vamos cobrar do Executivo uma fiscalização mais acentuada para que lei seja cumprida. O vereador Carlos Lopes solicitou a parte e disse: a fila de espera é maior nos Correios. Seria bom trocar uma ideia com os gerentes para adequarmos e fazermos uma lei completa, para que não seja preciso fazer emendas. Talvez tenha algo a propor que possa entrar na lei. O senhor presidente disse: seria bom elaborar um ofício para os representantes do Banco do Brasil, Lotérica, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Correios, convidando-os para uma reunião administrativa para tratarmos do assunto de atendimento. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião
às 21h20, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 2 dias do mês de julho de 2014. Oi, secretário. Oi? Você nota 10. 10. 11. 11. Nota 13. É 11. Deixa ele no 11 então. É. O 11 é o Diniz. Está em discussão. Está em votação a ata. Quem for a favor, permaneça como está, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 016/2014. Creche Municipal. Agradecimento faz Selen Silva Dornas Cipriani, diretora da creche municipal Izar Maria Couto de Mendonça. Solicitação faz cópia de filmagem Maria Aparecida Garcia Moreira. Ofício número 230/2014. Gabinete do Prefeito. Informação presta Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 013/2014. Fundo Nacional de Assistência Social. Informação presta Antônio José Gonçalves Henriques. Ministério da Educação, Recursos Financeiros. Ministério da Saúde, 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 Recursos Financeiros. Ofício número 01/2014. Gabinete, vereador. Solicitação faz Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presidente, Marcos Martins, relator. Correspondências expedidas. Ofício 294/2014. Indicações: Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício 295/2014. Pedido de informações: Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer número 011/2014. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi apresentada a esta comissão a proposição de lei número 014/2014, que institui gratificação especial aos membros de comissões atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Examinado preliminarmente pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, concluindo pela sua aprovação, bem como análise na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 45 do Regimento Interno. Fundamentação: a proposição de lei atende aos princípios constitucionais. O Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, através do ofício número 002/2014, informa que há previsão do PPA e LOA nas unidades orçamentárias de cada departamento na rubrica 3.1.90.16. Outras despesas variáveis. Pessoal civil para comportar as despesas de gratificações. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, acórdão número 356/2002, consulta número 195/2002, que diz:
Com essas explicações dadas pelo renomado autor, tem-se que a circunscrição do pleito nada mais é que a esfera em que as eleições serão realizadas, se federal, estadual ou municipal. Por essas razões, o relator opinou favorável à proposição em epígrafe, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Faço o exposto, a comissão opinou favorável à aprovação da proposição de lei número 02/2014. Sala das Comissões, 2 de julho de 2014. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes. Relator Carlos Antônio de Castro Lopes. Secretário Pedro Adélio Viana. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 016/2014. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, foi protocolada no dia 17 de janeiro de 2014 a proposição de lei número 002/2014, que institui gratificação especial aos membros de comissões atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. O parecer jurídico foi protocolado no dia 7 de fevereiro de 2014. O impacto orçamentário financeiro foi protocolado no dia 28 de fevereiro de 2014. Após a apresentação do segundo parecer jurídico, bem como o envio do ofício número 002/2014 do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, a proposição foi encaminhada a esta comissão no dia 12 de junho de 2014 para a devida análise. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material, conforme parecer jurídico exarado pela assessoria institucional. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável após a apresentação do ofício 002/2014, que informa a existência de previsão no PPA e LDO, nas unidades orçamentárias de cada departamento, na rubrica 3.1.90.16, outras despesas variáveis, pessoal civil, para comportar as despesas de gratificações e ainda a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Acórdão 356/2002, em primeira votação da proposição de lei número 002/2014, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposição de lei número 002/2014. Sala das Comissões, 24 de junho de 2014. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Secretário Renato Augusto Alves Ribeiro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 012/2014. Relatório. Cuida da análise na proposição de lei número 002/2014, que institui gratificação especial aos membros de comissões atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. A proposição de lei número 002/2014 foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta. Em seguida, veio a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 44 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei número 16/2014, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encontra-se em consonância com os dispositivos legais pertinentes. O Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, através do ofício número 02/2014,
informou que a previsão na LOA e PPA, nas unidades orçamentárias de cada departamento, na rubrica 3.1.90.16, que comportam as despesas de gratificações referidas na proposição de lei número 002/2014, bem como na jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral, MG, consulta número 195/202. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhada pelo presidente. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria em primeira votação da proposição de lei número 02/2014. Sala das Comissões, 26 de junho de 2014. Presidente João Fernando de Assis Cipriani, relator Marcos Martins, secretário Evandro José Clóvis. Conselho a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Presidente. Com a palavra, vereador João Cipriani. Pode ir, entendeu? Senhor presidente, pela ordem. Senhores vereadores, senhor presidente, Justiça da Assistência, boa noite. Eu tenho aqui em mão, senhor presidente, duas indicações. A primeira é a cobertura em ponto de ônibus na Avenida Cardoso Saraiva. Senhor presidente, luz de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que, após aprovado do plenário, oficie ao excelentíssimo prefeito municipal que estude a possibilidade e, se possível, concretize esta minha indicação. Indicação essa de dar continuidade à cobertura do ponto de ônibus existente na Avenida Cardoso Saraiva, ao lado da ponte que dá acesso aos bairros Santa Clara, Nossa Senhora da Penha e Soledade. Justificativa. Os ônibus que param neste local para embarque e desembarque de passageiros nunca param no ponto coberto existente no local, sendo assim a necessidade de ampliá-lo. Essa continuidade da cobertura será muito bem-vinda, pois todos os passageiros que chegam da cidade vizinha e desembarcam ao relento. E também não podemos esquecer de nossos estudantes que, esperando a condução, ônibus escolar, para darem prosseguimento aos seus estudos na cidade vizinha, Juiz de Fora. Sem falar das pessoas que vêm à nossa cidade, da cidade vizinha, para fazerem suas compras e etc., que ficam esperando sua condução também ao relento, sem proteção nenhuma. Assim, espero que o senhor prefeito municipal, Joaquim de Assis Nascimento, se sensibilize com essa indicação, que é uma reivindicação de muitas pessoas, e que a torne realidade. Em anexo seguem as fotos do referido ponto. Outra indicação, senhor presidente. Perto dessa mesma ponte, existe um poste que tem duas placas, dando nome a logradouros, Avenida Cardoso Saraiva e Luiz de Souza Brandão. Luz de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficie o excelentíssimo prefeito municipal que tome providências em chegar o poste mais perto do meio-fio, pois este que sustenta duas placas, denominando os logradouros Avenida Cardoso Saraiva e Rua Dr. Luiz Souza Brandão, e ao mesmo tempo rebaixar o meio-fio de ambos os lados da ponte que liga a Avenida Cardoso Saraiva aos bairros Santa Clara, Nossa Senhora da Penha e Soledade, dando acessibilidade para cadeirantes e deficientes físicos. Justificativa. Esse poste encontra-se mais ao meio da calçada, trazendo transtorno para quem trafega pelo local. Há muita reclamação também por falta de acessibilidade no referido local, de ambos os lados da ponte. Seguem as fotos em anexo. Está aberto aos demais páginas para subscrever.
Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Otávio. Moção de pesar número 23/2014. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família da senhora Ondina da Conceição Apolinário com uma moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 de julho de 2014. Sala das Sessões, 9 de julho de 2014. Vereadores Otávio Júlio Gonçalves Filho, Carlos Antônio de Castro Lopes e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Está aberto aos demais pares. Pela ordem, senhor presidente. Palavra com o vereador Joaquim Benedito. Moção de pesar número 24/2014. Vereador infracinado de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família da senhora Taticreia Maria de Souza Brandão com a moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido dia 4 de julho. Sala das Sessões, 9 de julho de 2014, vereador Joaquim Benedito. Aberto também aos pares. Tem como fazer uma seleção? Moção de pesar. Mandar os Filipão. Mandar uma moção do Filipão. É a ex-esposa dele. Fica não, é? A mãe da Alessandra? É. Vai na prefeitura? Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 02/2014, que institui a gratificação aos membros de comissão atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Está em discussão a indicação número 73/2014, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Cobertura em ponto de ônibus na Avenida Cardoso Saraiva. Senhor presidente. Palavra, vereador João. Senhor presidente, essa indicação, ela vem numa boa hora, acredito eu, aproveitando que os alunos ainda estão de férias, já era para ter sido pedido. Ali é um transtorno muito grande, inclusive está aí as fotos ao verso aí para quem quiser ver. Até hoje ainda não vi um ônibus parar naquele ponto que o Berto tem ali. Primeiro, que na Avenida Cardoso Saraiva, onde dá acesso a quem pode estacionar, não tem nem como o ônibus entrar no ponto. Não tem espaço para ele entrar e parar no ponto. A não ser que ele entre e dê uma charreta no ponto. Então, como nós temos espaço à vontade para frente, e todas as paradas de ônibus ali só param perto daquele poste, ou então perto daquela área ali onde tinha um chaveiro ali antigamente, então eu entrei com essa indicação pedindo ao seu prefeito para sensibilizar e trazer um maior conforto para quem chega na cidade, ou então para quem sai. E principalmente para os alunos, que às vezes ficam ali esperando horas e horas, debaixo de chuva, ou debaixo de sol, à tarde. Então, vai onde várias reivindicações me fizeram, eu estou entrando com essa indicação e está aberto a todos os pares para subscrever. Muito obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 74/2014, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani, poste de sinalização. Palavra do vereador João. Nesse passeio ali na esquina da ponte, existe um poste que tem duas placas de logrador pública, Cardoso Saraiva e Luiz Souza Brandão. Esse poste encontra-se mais para o meio do passeio do que na beirada do meio-fio. Então as pessoas, às vezes, de vez em quando, umas pessoas bate até com o peito, bate dentro da cara, esquece daquele poste. Então chegar o poste mais para a beirada do meio-fio e, ao mesmo tempo, rebaixar a calçada para dar acessibilidade aos cadeirantes ou às pessoas deficientes. Isso é uma lei federal de acessibilidade, então vamos aproveitar isso aí. Uma vez que nós pedimos aqui que fosse feita a acessibilidade do banheiro lá da praça, e graças a Deus foi feita, então vamos entrar com mais esse pedido. Muito obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste.
Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 23/2014, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, Carlos Antônio de Castro Lopes e Rita Edith de Oliveira Fernandes, aos familiares da senhora Ondina da Conceição Apolinário. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 24/2014, de autoria do vereador Joaquim Benedito, aos familiares da senhora Taticreia de Souza Brandão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o empréstimo do auditório Jocelia Gama Pereira para o dia 16 de junho, das 12 às 18, para o Departamento de Cultura e Turismo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Conselho a palavra ao orador inscrito, vereador Marcos. Presidente, boa noite aos demais pares, aqui a plateia que tanto nos honra, prestigia com a presença nessa sessão de hoje. Presidente, quero comentar a respeito do assunto do projeto dos bancos, do atendimento. Acho que para quem não estava aqui na última sessão, a gente comentou o seguinte: não existe uma legislação municipal hoje que está desatualizada referente ao atendimento, tempo de espera ali no atendimento dos bancos. E nós estamos reformulando esse projeto, igual já existe em tantas outras cidades aqui de Minas e do país, determinando o tempo máximo que a pessoa pode aguardar na fila. São desde 15 minutos, 20 minutos, aí cada caso vai especificar. Em cada artigo da lei vai especificar o tempo que hoje como os bancos, principalmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, já possui o sistema de senha, que é impresso ali na hora para a pessoa, para o usuário bancário. E dentro dessa lei, presidente, que eu venho pesquisando, é uma lei que vai ser de autoria de todos os vereadores, até ficou determinado que a gente possa conversar antes de entrar com a lei, até para ter um caráter mais democrático e um caráter de conversa, para que não seja uma coisa simplesmente exposta e que os bancos não vão cumprir, porque se eles não cumprirem, perde a eficácia da lei. Pelo que eu vi até agora, são 3 tempos. Tem o de 15 minutos, para dias normais, geralmente, das leis pesquisadas, 20 minutos a 25 minutos, quando é pagamento de servidor público, e 35 minutos na véspera ou no dia anterior, de feriados. Posterior. Isso, posterior de feriados. Então, eu quero ver com Vossa Excelência, o projeto ele já está quase finalizado. Eu acho que Vossa Excelência, não sei se vai remeter para o jurídico, antes que a gente converse com os gerentes dos bancos, das instituições bancárias, e ver se vai marcar essa reunião, se vai ser para a semana que vem, quando vai ser, para que a gente possa sentar e tentar adequar o tempo. Hoje, a nível nacional, é 15 minutos. A gente vai ver as particularidades aqui bancárias, porque também a gente não quer fazer uma lei que não vai ser cumprida. Então, se hoje é 15 minutos, quem sabe? Porque hoje, infelizmente, nas filas, vê de 15, 20, 30 minutos, se espera mais de horas. Tem dias que esperam 1h10, 1h20 com atendimento no caixa do banco. Então, a gente tornar isso aí uma coisa que possa ser de fato cumprida. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se vai haver essa reunião, se já tem a perspectiva de data da marcação. Correio está incluído? Correio também está incluído,
correio, os bancos postais, né? Bancos postais. Vereador Marcos, naquele dia que o assunto foi tratado aqui, por coincidência, a Tribuna de Minas publicou uma matéria a respeito do atendimento bancário em Juiz de Fora, só que com foco no Conselho Idoso. Aí o que ocorre? No dia seguinte eu conversei com o advogado e pedi que ele fizesse. Evidentemente quem vai legislar somos nós que vamos legislar, mas que ele elaborasse uma minuta de uma lei factível, uma lei viável, de uma lei que é possível cumprir, a exemplo do que ocorre em Juiz de Fora. Então ele ficou de pegar, ele deve ter pego essa lei hoje lá, porque hoje eu não estive com ele, porque eu tive que ir para fazer um trabalho fora da Câmara. Amanhã eu acredito que ele já tem essa posição. Exatamente com esse foco. Não adianta ser uma lei imposta, tem que ser uma lei de comum acordo com esses atores, que sejam os bancos, os correspondentes bancários, ali o açougue, Casa Lotérica, Correio, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que eles participam, porque eles participando e eles também sugerindo, automaticamente estão se comprometendo a cumprir. Então, se a gente faz uma lei, e uma lei que não vai ter aplicabilidade, exatamente para a gente discutir isso, quem vai aplicar a multa? Vai ser o PROCON? Como é que vai ser? Se for a Prefeitura, fiscal de postura que vai fiscalizar, é o PROCON, vai ser denúncia no PROCON, vai enviar para o Ministério Público. Então, a gente quer, nessa reunião, com os vereadores, com esses envolvidos, os representantes dessas instituições, a gente possa estar encontrando um meio termo, encontrando um ponto de equilíbrio, encontrando um consenso. O jurídico entregando eu acredito que amanhã já deve entregar, mas independente dele entregar, foi sugerido uma reunião depois da Copa. A Copa praticamente acabou. Então a gente podia já estar alinhavando aqui para que dia a gente pudesse fazer esse ofício, porque aí a gente vai soltar o ofício para esses representantes das instituições, Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso que já foi falado. Que dia que vocês sugerem? Nós estamos no dia 9, que dia que poderia ser? É uma reunião administrativa, eu acho que é importante que a gente tenha a presença de todos, para que a gente pudesse estar, ver a preocupação de todos os vereadores com relação a esse assunto. A sugestão... expediente, né? No caso do pessoal. Sim, tem que ser no horário de expediente, porque chamar o pessoal do banco, os correspondentes bancários, tem que ser no horário de banco. O gerente geralmente não faz questão disso, não. Tem que ser no horário, né, possivelmente de 8 a 5, né? Mas para atender. Segunda-feira, 15 horas. Não, segunda é capaz de não dar tempo, ele vai ver ainda a legislação do Leonardo. Segunda é 14, né? Segunda não sei se... Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. Está esperando ainda o parecer jurídico. É isso? Não, ele vai trazer, mas ele trazendo, o que eu pedi foi que elaborasse uma minuta, e eu pontuei para ele qual que seria a necessidade. A nossa necessidade é disponibilizar os bancos, pessoas no autoatendimento, para atender as pessoas que não têm familiaridade com os meios alternativos, disponibilizar principalmente pagamento de INSS nos primeiros dias do mês, dias de pico, né? E disponibilizar. Surgem outros assuntos aqui que a gente possa estar nessa reunião abordando, por exemplo, as empresas, o Caixa disponibilizar caixa específico para receber uma nota das empresas, para facilitar o atendimento, o fluxo de pessoas. Então, isso aí, vereador, vai ser tratado na reunião. Então, por isso que a gente vai dar a palavra. Nós vamos apresentar uma minuta. É verdade que eles podem sugerir. E ali a gente entrar no consenso, ver o que a gente pode vai ser debatido, acolher. né? Debatido para a gente ver o que pode ser. É o que o vereador Marcos disse. Não adianta a gente fazer uma lei imposta, que eles não vão cumprir. Eles vão entrar com recurso dizendo isso não pode. Na realidade, nós não vamos fazer uma lei, né? Nós vamos incrementar mais a lei que já existe. Aquela lei, João, quando foi feita, João, aquela lei quando foi feita, parece que tinha uma agência bancária só, não tinha meios alternativos, não tinha os correspondentes, o banco não fazia, o correio não fazia aqueles trabalhos. Então ela está realmente bem ultrapassada. Então a gente precisa inovar. Verdade que a gente vai propor uma nova lei hoje contemplando essas realidades. Vai revogar a anterior. Vai revogar a anterior. É uma lei revoga a outra, a gente provando uma automaticamente. Mas aí, que dia que... Mas já que o Vossa Excelência está esperando a minuta do advogado,
Não é melhor a gente deixar para marcar na reunião ordinária da semana que vem? Na outra semana? É. Tá longe? Então vamos marcar para sexta-feira? É, ué. Sexta-feira, às 17 horas? Sexta agora? É, ué. Aí fica em cima. Fica em cima, ué. Hein? Fica em cima, porque ele vai pegar ainda E ainda tem que comunicar todo mundo, né? Do banco. Eu tenho que fazer ofício, vereador. Mas Por não isso tem, eu estou falando para deixar para não lá. é coisa que tem muita pressa, mais 8 dias, menos dia. Então Só tô pensando, eu falo também, então. Quarta-feira, então? Quarta-feira que vem a gente resolve direitinho. A gente define, então. Aí já faz a programação, de repente, tá convite. Então, aí vou pegar com a dele e ver. Você vai fazer junto com ele? Então, depois eu vou quarta-feira, Quinta. Tô falando fazer a reunião com eles quarta-feira. Mas de repente até lá na quarta-feira vai ser às 17 horas. Já que nós estamos propondo a reunião. Aí atrasa Não, é. das 19. De 17 até 19 são 2 horas, não, vereador. Que isso? Então, aí nós vamos modificar depois. Como é que fica, então? Marca hoje ou marca quarta? Então deixa para quarta. Marca para Marca quarta. quarta? Espera, como eu estou falando aqui com o Carlinhos, eu também já venho trabalhando em cima, né, dessa legislação. Depois nós vamos complementar. O vereador, eu também já unir tenho- as duas, Eu ou também. se tiver outras propostas, porque não tem um projeto pronto. Sim. Nós vamos defini-lo, né, após a reunião, como que vai ser. Vereador, eu também já tenho pontuado algumas coisas que a gente possa estar incluindo. Pois é, é isso que eu também venho fazendo. E o segundo ponto, só para concluir, eu acho que a gente não pode deixar passar batido, porque a gente sempre que cobra, quem sempre acompanha aqui as sessões, vê que a casa sempre está à frente, né, tentando dar soluções nos problemas da cidade. Infelizmente, não é reconhecido, né, por algumas pessoas que não frequentam aqui a casa, ou não vê os meios de acesso de informação. Muitas vezes, né, maldosamente, fala que a casa não faz nada. Mas foi a questão do policiamento, né, no último jogo da seleção brasileira, que foi, né, que partiu aqui, né, da casa, a questão do maior efetivo de policiamento nos jogos da seleção, porque no jogo, no antepenúltimo, né, foi contra o Chile, né, que teve aquela baderna que quebraram lá o banheiro da praça, quebraram a lixeira, né, fizeram aquela ruaça toda. E no penúltimo jogo, sem ser esse agora contra a Alemanha, o efetivo, né, foi assim, tivemos ali 6 viaturas, os policiais estavam, quem passava de carro e com gente saindo ali pelo porta-malas do carro, eles estavam parando, não estavam deixando, o pessoal estava pendurado, né, pela janela. Então, qualquer início de tumulto eles continham, e foi muito elogiado, e a gente depois, acho que tem até que prestar depois, né, esse agradecimento ao comando aqui da polícia, né, que ouviu essa casa e que pôde, chamou reforço, tinha gente de Simão Pereira, policiamento de Simão Pereira. Ou seja, a população, claro que teve gente, né, ou alguns baderneiros que discordaram, é óbvio, né, porque a ruaça que fizeram no outro jogo, queriam continuar fazendo, e a polícia militar impediu que muita coisa, igual na outra vez, eles estavam soltando rojão no meio da praça, no meio de todo mundo, quase acertando as pessoas, dessa vez não teve. E ontem, né, infelizmente, não teve festa por causa, né, da derrota, né, da vergonha que a nossa seleção nos prestou. Mas então, presidente, o que eu quero dizer é o seguinte: agradecer ao comando, ao capitão Barreto, que é sempre solícito aqui com essa casa, que é um parceiro da comunidade, que é um comandante que está empenhado cada dia mais em resolver os problemas. Assim como a gente fala de político de gabinete, ele não é um comandante de gabinete. A gente vê que ele está nas ruas, está com efetivo, ele está nas blitz. Então a gente tem que agradecer por esse empenho que ele vem exercendo aqui na nossa cidade. Interessante, vereador Marcos. Hoje eu estive com ele e até falei a respeito desse assunto. Falei, ok, ele continua sendo parceiro e ele realmente é bastante solícito. A gente convida, reiterei o convite de estar aqui com a gente, né? Mas eu acho que assim, as coisas são parcerias assim e conversa no pé de ouvido, que às vezes as soluções encontram, né? Com certeza.
Vereador João. Renato Gadelha. Eu queria estar aqui agradecendo a seleção brasileira, né? Que da última vez eu pedi que trouxesse felicidade pra gente, como de fato trouxe daquele último jogo, penúltimo jogo trouxe. E nesse último, infelizmente, uma vergonha, né? Eu digo, uma vergonha até para ser constado em ata. É uma vergonha tantos jogadores ganharem milhões e pouco fizeram, né? Isso aqui é uma vergonha. E agora, senhor presidente, estamos saindo de uma parte festiva, né? Com uma derrota muito grande, né? Todo mundo chateado, mas por um lado, acho eu, no meu entender, como diz uma palavra antiga, a males é que vem para bem. Eu acho que agora nós temos que focar o nosso objetivo nas eleições que estão vindo agora. Aqueles deputados, aqueles que não prestaram um serviço com nossas cidades, que vêm aqui buscar seus votos. Isso, quando eu digo amar de bem para bem, é para que a gente agora centralize o nosso pensamento, sai a seleção, sai festa, sai tudo, e vamos centralizar o nosso pensamento em nosso município, em nosso estado, em nosso Brasil, que está aí já nas portas de todo mundo aí a eleição, tanto para presidente, como governador, senador, deputado, é isso? Então, é mais um momento da gente raciocinar, mais um momento que a gente tem que se aprofundar em oração e pedir para que o povo saiba votar, que o povo não venha o seu voto, não seja enganado com as propagandas aí falsas, com os políticos falsos que existem. Então, peço a Deus e tenho certeza que Deus vai iluminar a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. João, uma base. Senhor excelentíssimo João, eu queria saber quem é o senhor deputado. Tô brincando. Mas eu estou de acordo com a Vossa Excelência. Mesmo seu. Então vocês estão bem. Mas eu estou de acordo com a Vossa Excelência, é verdade, é um momento de reflexão agora, né, de refletir e também ver os deputados aí que tem, né, os eleitores que tem, aliás, os deputados, perdão, que tem trazido aí para nós, né, os recursos. Então, o momento mesmo de estar refletindo e dar esse apoio para o município. Presidente, o João que estava com a palavra, eu também, que o pastor comentou, não posso deixar de comentar. É claro que aqui, né, somos 8 homens, né, uma mulher, né, para não cometer aquela gafe de novo. Claro que aqui somos amigos, né, é amizade, mas é uma casa política, cada um aqui vai defender um candidato, vai defender uma ideia, um ideal. Tem deputados federais, estaduais, o governo de Minas, a presidência da República, o Senado Federal. Então, nós que já somos agraciados com o voto do povo, né, e fazemos de tudo para honrá-los aqui a cada dia, aqui nas ruas, somos formadores de opinião. Então, eu não posso deixar de dizer isso, que também o nosso diferencial nessa eleição, assim como o prefeito, que muitas vezes nós pedimos o voto para o candidato e assim o eleitor, né, confia na gente, como confiou o voto, confia na nossa palavra pedindo o voto para o candidato A, B ou C. Então o nosso papel também é muito grande, de grande relevância, de saber escolher os nossos deputados, né, o presidente A, B ou C, o governador, porque o bem comum, o que eu acho que a gente sempre busca, que sempre procura aqui, é o bem comum. Analisar cada deputado federal, estadual, conseguiu aqui para a nossa cidade, ou se é candidato à primeira eleição, o que ele pode trazer para a nossa cidade e saber passar isso para a população. Como se fosse uma carta, uma carta, né, de intenções que o candidato fará com a nossa cidade. Porque o candidato depois, ele tem as emendas parlamentares, os deputados federais. Então ele pode ajudar a nossa cidade. A nossa cidade já não vive, né, aquela pujança financeira de 5, 6, 7 anos atrás. É só a gente analisar o que vem sendo realizado, vem sendo dito nas audiências públicas.
Então o compromisso, João, acho que é esse aí, é por esse lado. A gente também poder escolher bem, poder passar para a população o que o cada candidato fez ou as reais intenções dele com a nossa cidade. E, claro, para o Executivo, o governo federal e o governo estadual, ver também porque o grande problema hoje, principalmente aqui para a nossa região, é a falta de apoio à Zona da Mata. A gente vê em todos os congressos, cursos que a gente vai, conversas aí, região afora, a decadência econômica da Zona da Mata. Então é importante que os representantes daqui olhem com clareza, que não deixem perder empresas aqui para Três Rios, para o estado do Rio, por causa daquela lei Rosinha, que o ISS, né, 1% e o ICMS 1%, e a gente aqui, o governo de Minas, ele não dá uma melhor redução de ICMS para as empresas se instalarem por aqui. Questão essa que é a dificuldade de empresas, desde a instalação do Parque Sul, de chegar mais empresas para cá. Então o real compromisso é esse, é fazer com que Zona da Mata, Juiz de Fora, Simão Pereira, Belmiro Braga, Chácara, Bicas, Leopoldina, nosso conjunto aqui prospere. Então eu acho que é importantíssimo esse contato com todos os possíveis candidatos que nós teremos aí. Senhor presidente, eu gostaria de que constasse em ata. Hoje veio a falecer a mãe de um ex-presidente da nossa casa, Sr. Neymar Zata. Queria que constasse nos anais da casa, por favor. Muito obrigado. O vereador João, com relação, acredito que agora, assunto Copa do Mundo, muda o foco realmente vai ser as eleições. E, verdadeiramente, a gente, dentro de tudo que foi dito aí por você, o Marcos, é isso mesmo. A gente tem que dar foco naquilo que dá o retorno para Matias, para o município, né? A reunião que nós tivemos aqui com o pessoal da DESC, a DESG, até amanhã, se algum vereador estiver interessado nesse curso, faça comunicação para que a gente possa estar posicionando. Até amanhã, quem sabe, alguém pode estar repensando isso aí. Repensar, né? Às vezes, pensa até amanhã, não sei, Carlinhos, Pastor, Edith, Davi, Pedro, Renato, João, de repente pode estar repensando. Solicito ao secretário que faça a chamada final aos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Boa noite.